nós estamos estudando aí esse tema, né, harmonia dos evangelhos. Nós estamos falando da última semana do Ministério Terreno de Jesus, começamos semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade aí nesse estudo da pessoa, do ministério, e vimos que tudo tem um propósito, não é verdade? Nenhum ato do ministério terreno de Jesus foi feito de modo aleatório, mas tinha um porquê, tinha um propósito, estava cumprindo alguma profecia. Nenhum detalhe, nenhuma palavra, nenhuma ação, nenhum movimento do Senhor Jesus foi feito de um modo que não estivesse em harmonia com todo o plano de Deus e o cumprimento da vontade do Senhor. Então, hoje nós vamos lembrar disso, né, que o propósito de todas as ações de Deus era manifestar a sua grandeza. Então, no seu ministério terreno, nada, absolutamente nada é fruto do acaso, mas sim do desejo soberano de um Deus eterno que realiza a sua vontade, age através de tudo como lhe apraz, para cumprir rigorosamente os seus propósitos. O registro, então, dos evangelhos, em harmonia com toda a Escritura, demonstra claramente o propósito de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus e a purificação do templo, em especial também com a figura da figueira. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia inicialmente lá em Mateus, capítulo 21. Enquanto aí você abre a sua Bíblia, eu quero dar o bom dia aqui para o Rafael Paiva, mais uma vez conosco, Deus abençoe. Também o Cezinha, que Deus abençoe. A Suzana e a Kete também. A Cecília, o Fernando, a Glaucia que deu um oi, e o Luciano, a Ieda, a Arissa e também a Ana Laura que estão aqui conosco. Tá joia? Falei da Ana Laura, lembrei aqui. A Ana Laura faz aniversário nesse mês lá no fim, mas lá na EBD do Departamento Infantil, irmãos, nesses últimos 3 domingos do mês de agosto, foi tratado assuntos missionários, histórias missionárias, e no final de cada lição, então nós temos o aniversariante do mês, então até semana passada foi colocado o pessoal do mês de agosto, nessa de domingo de hoje, né, da EBD do Departamento Infantil, já foi colocado as crianças que fazem aniversário em setembro, então a Ana Laura está lá, por isso que eu me lembrei. E eu quero chamar a sua atenção que no final dessas aulas missionárias, né, que a tia Clarissa trouxe para as crianças, nós colocamos lá um bônusinho de fotos de atividades aí missionárias que nós realizamos. Na primeira aula, isso lá no dia 16 de agosto, né, dia 15, eu acho que ficou disponível, nós temos a história missionária na África, e aí nós colocamos algumas fotos do trabalho que nós realizamos lá na África. Se você quiser dar uma olhadinha lá, é muito legal. Depois, no dia 23, ficou disponível lá no dia 22, nós falamos de uma história missionária lá em Papua Nova Guiné, e no final nós colocamos fotos de um projeto missionário que nós fizemos em Ayacucho, lá no Peru. Então tem foto legal lá, vale conferir. E ontem, né, já colocamos à disposição aí para a Escola Bíblica de hoje, uma história lá do País de Gales, da Mary Jones, sobre a criação das sociedades bíblicas, e aproveitamos para colocar um pouco das fotos também do trabalho missionário aqui da nossa região, da Ampli, vale a pena conferir, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Então também a família Grião, Ricardo, Margarete, Rodolfo, Rebeca, também a Ana Cláudia conosco, a Maria Albino, o William, né, a Juju e o Gabriel, e também o Diácono Márcio. Então vamos lá, abriu aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, verso 12, maravilha. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do verso 12 em diante. A purificação do templo. E vamos entrar aí um pouquinho também na figueira, tá joia? Oi, Mil, bom dia também para você, Vladimir aí conosco. Então, diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler, você acompanha aí. Tendo Jesus
entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. O outro texto que eu quero que você dê uma olhadinha aí, que é o texto paralelo, né? Marcos, capítulo 11. Porque há algumas diferenças aí. Lembrando aí que os objetivos, né, são distintos, tanto de Marcos quanto de Marcos e Mateus. E aqui, então, nós temos o registro aí também de Marcos, a partir do verso 11, que é o paralelo lá com Mateus 21. Tudo bem? Então, Marcos 11, diz assim, e quando entrou no templo, ou quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, veja aqui, você vê aqui, que Marcos resume isso e vai dar uma ênfase maior na questão da figueira. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, aí sim, passou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derribou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, os atendes transformados em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo isso, ouvindo essas coisas, e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, e vindo à tarde saíram da cidade. Passando eles pela manhã, veja, Mateus diz que imediatamente, e Marcos diz que Jesus falou, foi para Jerusalém, voltou, no outro dia, passando pelo mesmo lugar, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, lhe falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus,
Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se perdoardes, ou se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ok. Então nós vemos aqui, irmãos, que existe uma diferença, principalmente na questão do tempo, né? Na verdade, a ênfase isso não prejudica em nada os acontecimentos. Você vê o foco tanto na purificação do templo e a analogia que se faz na sequência com a figueira. O termo traduzido por imediatamente lá em Mateus aponta para uma situação que aconteceu rápido. E Marcos traz detalhe que essa situação rápida aconteceu de um dia para o outro. O foco não é essa questão da instantaneidade, né? Se secou ou não, mas em mostrar que foi um processo rápido perto de uma situação de secar de uma árvore, né? Nenhuma árvore seca do dia para a noite assim, imediatamente. Há um processo, mesmo a árvore, quando ela está nesse processo de morte, isso leva um tempo. Então o foco continua o mesmo, nós não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. Uma coisa interessante é que no caso de Marcos, ele além de conectar essa questão ao poder da oração, né? A questão do poder da fé, tudo que pedirdes ao Pai, crendo, receberá, ele que fica um negócio meio desconecto de tudo, né? Então, mas peraí, Jesus amaldiçoou uma figueira, o que isso tem a ver com o poder da fé, o que isso tem a ver com autoridade, uma vez que o amaldiçoar de uma figueira me conduz a pensar em disciplinas sobre a figueira. Ela não deu fruto, aplica-se uma disciplina. E aí então Marcos acaba mostrando uma situação um pouco mais interessante na sequência, que é a ideia do perdão no coração ou da determinação relacionadas à questão de convívio, né? Que isso vai ser interessante para a gente trabalhar daqui a pouquinho, tá joia? Então vamos lá. Dentro dos eventos da última semana do Ministério Terreno de Jesus, nós vemos que era necessário cumprir aí detalhes específicos para o sacrifício que Jesus faria. Nós vemos que apesar de tudo que Jesus fizera, ainda havia uma falsa demonstração de fé pela parte da maioria dos judeus. Você vê assim, uma grande multidão acompanhando Jesus, você vê uma grande multidão se beneficiando das coisas que ele fazia. Ao mesmo tempo, você vê muitos líderes se levantando contra, o texto diz, porque eles temiam a Cristo, justamente pelas maravilhas que Jesus realizava, só que não estava gerando um fruto permanente. É simples, é só olhar para o número final do ministério terreno de Jesus, né? Das pessoas que após a sua morte realmente ficaram firmes nesse propósito. Você vai lá para Atos, você vai ver que logo após a morte e a ressurreição de Jesus, mesmo ele aparecendo para os seus discípulos cerca de 40 dias antes da sua ascensão, e depois 10 dias quando veio o Espírito Santo, né, no Pentecostes, nós vemos ali um grupo de 120 pessoas. E quando você olha para o ministério terreno de Jesus, você vê lá multidões de multidões. Não é simplesmente uma multidão, mas é multidão de multidões. Inclusive, na semana passada, quando falamos da entrada triunfal de Jesus, o foco é justamente esse, né? Multidões de multidões estavam ali alvoroçadas e clamando, né? Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, reconhecendo Jesus na figura de rei. Só que na perspectiva espiritual, isso infelizmente não estava acontecendo. Um outro contexto que mostra
que apesar de tudo aquilo que Jesus fez, que havia uma falsa demonstração de fé, é quando você vai para o Evangelho de João, que trata basicamente dos últimos dias do ministério terreno de Jesus, onde Jesus faz a multiplicação dos pães e as pessoas acabam, depois quando vem um sermão mais firme, exigindo comunhão, exigindo mudança de vida, as pessoas falam, essa mensagem é dura, essa mensagem é difícil, e já o deixou, já não mais o seguia, ok? Então, eles tinham a aparência de crentes, porém não havia frutos, né? Se a gente faz um paralelo aqui com a parábola também da figueira, né? Uma das primeiras parábolas que ele fala, que o Senhor chega lá para aquele que cuidava das suas testas e fala assim, pode cortar essa figueira aqui, que já faz 3 anos que eu venho aqui procurando fruto nela, e ela está ocupando aí a terra aí, e não está produzindo nada. Aí então aquele que cuida das testas do Senhor fala, não, Senhor, eu vou pôr um adubinho aqui, eu vou dar uma melhorada, vamos ver. Se daqui 1 ano ela não produzir, então o machado já está afiado, aí a gente manda ver aqui e arrebenta com tudo. Então, esses 3 anos, obviamente, é uma referência ao período do ministério terreno de Jesus, e que mesmo depois desse período, onde você vê os crentes, e o ministério terreno de Jesus é voltado para o judeu, então os crentes judeus não estavam mostrando fruto, e o próprio judeu do judaísmo não havia reconhecido Jesus como Messias, então é dado mais um tempo para eles, mas o machado estava de fato preparado para esses. Então, os eventos aqui dessa última semana, provavelmente a segunda-feira, né? Nós que já estudamos, fizemos essa sequência para provar para você que Jesus não morreu na sexta. Então, esses eventos aqui da última semana apontam aí para a purificação que Jesus faria, não só no templo, mas no sistema religioso judaico, tá certo? Então, vamos lá, nós vimos aí Jesus condenando a figueira, né? O texto diz, lá em Mateus, que Jesus, na manhã seguinte, teve fome ao sair de Betânia. Betânia é próximo de Jerusalém. Lembra que nós estamos tratando aqui da festividade da Páscoa, né? O início do ano religioso. Todos os judeus vinham para Jerusalém por conta da festividade. Era uma festa de peregrinação. Demorava lá 1 semana. Você tinha Páscoa, depois já emendava pães asmos, primícia dentro desses pães asmos. Então era 1 semana, as pessoas tinham que vir antes para se preparar, então Jerusalém ficava lotada, e aí então muitos acabavam vindo durante o dia para as festividades, para os compromissos litúrgicos, cerimoniais, e depois retornavam para as cidades próximas, né? Fagé, Betânia, cidades que estavam ali a 10 quilômetros, a 3 quilômetros, a 5 quilômetros, vilas ali próximas de Jerusalém. Marcos ressalta que, então, ele saiu de Betânia, voltando para Jerusalém, e ele olha, a ideia que Marcos apresenta é que ele olha de longe e vê uma figueira frondosa. Se você provavelmente já ouviu isso, mas a figueira ela tem uma característica diferente, porque geralmente ela dá frutos e logo na sequência, ela dá folhagem. Então, uma figueira com folhagem indicava que ela já havia dado frutos, e que, mesmo que Marcos dizendo, não é tempo de frutos, era muito comum você encontrar os frutos temporães, né, em figueiras, desde que se ela estivesse aí com folhas. Se ela estivesse sem folha nenhuma, então, obviamente, você olhava e falava, não é tempo de figos e não vai ter nada. Mas se ela estava com folhas, indicava a possibilidade de frutos temporães. E é essa o quadro, né, que aqui os evangelistas pintam. Jesus teve fome, olha para uma figueira, vê que ela tem folhas, ele diz, então isso é indicativo da possibilidade de frutos, e então ele vai procurar figos lá nessa figueira. O texto também afirma, como eu já disse, que não era época de figos, mas
esse detalhe que eu acabei aí de falar para você, né? As figueiras da Palestina geralmente retinham alguns figos tardios e possivelmente era esse tipo de fruto que Jesus estava ali procurando. Além disso, a figueira transparecia a imagem que estava preparada para ter frutos. O fato dela estar cheia de folhas, mas era apenas aparência. E aqui nós temos a conexão fantástica com o judaísmo, com o sistema religioso que o judaísmo estava produzindo na época. O judaísmo foi determinado pelo próprio Senhor, toda a questão cerimonial das leis foram dirigidas pelo Senhor para apontar para o Messias, para a chegada do Messias e para preparar aquele povo para adorar o Messias, apesar da profecia que dizia que os seus o rejeitariam, né? Nós sabemos disso, que o judeu teria que rejeitar o Messias, mas toda a lei cerimonial, toda a lei do Antigo Testamento, todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento apontavam. E aqueles que eram realmente servos tementes ao Senhor teriam que reconhecer Jesus como Messias, e isso seria o fruto se esperado para aquele momento. Só que eles tinham todo um sistema religioso frondoso, de pompa, um templo grandioso, toda a questão da guarda das festas, né? Das 7 festas cerimoniais, as festas de peregrinação, que era a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, todo um sistema ali relacionado à adoração, mas não tinha frutos, não tinha vida. Isso não produzia nada, né? Inclusive, muito do sistema de adoração judaico havia se transformado num sistema mercantil, num sistema comercial, né? O templo se tornou o pivô de práticas tão somente de subsistência, de manutenção, né? Cambistas, gente vendendo pomba, gente vendendo ovelhas, gente vendendo toda sorte de situações relacionadas ao templo, que é algo que não é muito difícil de você verificar em qualquer santuário que acaba se convertendo aí para um lado da idolatria, né? Se você já teve oportunidade de ir em alguns, entre aspas, santuário, principalmente romanista, né? E em torno disso acaba virando de fato um grande campo comercial, né? Então você vai ter lá lembrancinhas, souvenirs, você vai ter lá fotos, você vai ter utensílio sagrado sendo vendido, tal. E no caso lá de Jerusalém, mesmo que não tivesse essa idolatria, todo o sistema acabou se tornando um sistema, inclusive corrupto, inclusive puramente comercial, né? De subsistência para muita gente. Era o jeitinho, né? A gente brinca que só brasileiro tem jeitinho. Não, o mundo inteiro é pecador, meu amigo. O mundo inteiro tem jeitinho. E o judeu também tinha lá o seu jeitinho. Então eles tinham uma aparência de religiosidade, mas isso não gerava frutos verdadeiros. E aí nós temos a purificação do templo e em paralelo aqui o episódio onde Jesus seca a figueira, né? Isso aqui tem um simbolismo muito forte, né? É lógico que quando você lê, Jesus foi malvado, ele foi procurar uma figueira no tempo que não era de figos, não achou figo, ficou com raiva e secou a figueira, né? Eu já brinquei aqui, os ambientalistas ficam loucos lendo isso. E o nosso, a figura lá, né? Desses pastores, desses falsos mestres, já disse que esse aqui foi o pecado de Jesus. Jesus pecou ao secar a figueira, né? Desses falsos profetas que você tem por aí. O cara fala isso na televisão. Hein? Então, não tem nada disso. Como eu disse no início, tudo tem um propósito. Nenhuma atitude de Jesus, nenhum ato de Jesus, nenhuma palavra de Jesus foi solta, foi por um acaso. Todos os detalhes estavam ali já cumprindo um propósito da soberania de Deus. E esse episódio, ele é um dos episódios fantásticos que mostra justamente essa transição de uma maneira simplesmente
aí de palavreado ou de religião, né, do judaísmo para o cristianismo. Então Jesus olha para o judaísmo todo frondoso, pomposo, né, cheio das suas rituais e tudo mais, e diz, olha, isso não produz fruto. Isso não está gerando o fruto para qual foi criado, que era para reconhecer o Messias. Então, esse sistema tem que secar. E realmente seca. Vem logo na sequência, você tem lá um período ainda para ver se eles dão frutos, não dão, aí vem a destruição do templo no ano 70, a adoração é retirada, Jerusalém fica sob o domínio gentil e toda adoração, portanto, na perspectiva judaica simplesmente seca, né? Retirada. Você não tem o templo, você não tem mais o sacerdote, você não tem mais as ofertas, os holocaustos diários, você não tem mais as festividades sagradas em Jerusalém, então secou, né? E é o fim, né, do judaísmo. É lógico que eles tentam essa manutenção, mas desde esse momento aqui, que Jesus traz uma disciplina sobre o sistema, e, portanto, a declaração lá do poder da fé tem que ser relacionado a essa questão de disciplina sobre as questões religiosas. Se você declarar para esse monte sair daqui e ir para o mar, essa questão do lançar-te ao mar e da aplicação de uma disciplina eclesiástica, precisa ser entendida dessa forma. Esse poder da fé não é para toda e qualquer situação que foi apresentada aqui em Marcos e tanto em Mateus. Há um contexto que é justamente a condenação de um sistema religioso, né? Que esse era o foco. E a autoridade que Jesus dá à sua igreja, inclusive, para aplicar uma disciplina, né, sobre um sistema religioso que não funciona. Um sistema religioso que está lá bonitão, imagina Jerusalém, um templo bonitão, não é verdade? Uma estrutura fantástica, arquitetônica, tanto que os próprios apóstolos, os próprios discípulos, se você observar aqui em João, quando ele vai falar sobre essa situação de que ele vai destruir o templo, os discípulos olham para Jesus, olha que maravilha de arquitetura, olha que templo fantástico, olha que estrutura, né? Que salão maravilhoso, olha os ornamentos, olha a história desse templo. Então havia todo um sistema focado no templo, no prédio, né? Uma questão de uma religiosidade pautada na pompa, né? Na ostentação. Olha o templo que nós temos, olha o sistema que nós temos, olha, nós somos o único povo que serve o verdadeiro Senhor. Então, mas tudo voltado para essa pompa. E os frutos disso... Então, Jerusalém é linda, o templo é lindo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, só que o fruto verdadeiro não existe. E isso acontece em qualquer situação, né? E até nos dias de hoje. Você tem igrejas aí com uma estrutura fantástica, com uma história fantástica, você tem aí situações aí onde você olha e fala, nossa, que coisa maravilhosa, só que aí você fala, tá bom, meu amigo, e Bíblia? E vida com Deus, e santidade, e estudo verdadeiro das Escrituras, o rechaçar do liberalismo, das falsas doutrinas, o retirar dos cambistas, dos vendedores de pomba, e isso aí não tem, está tudo dentro da pompa. Porque as pessoas dão ênfase nesse tipo de situação, dessas religiões que não têm frutos, né? Desses templos que não têm frutos, desses sistemas que não têm frutos, eles focam o quê? A posição social de cada um e não a posição espiritual de cada um. Ele olha, o fulano é isso, o fulano é aquilo, mas tá, qual que é a vida dele com Deus? Jesus, ele olha os frutos espirituais, meu irmão, e é nisso que ele vai te abençoar, ele vai derramar mais da sua graça sobre a sua vida a partir do momento que ele vê frutos espirituais, ok? Jerusalém
tinha tudo maravilhoso, o templo era fantástico, a estrutura daquilo lá. Nossa, mas que história, Jerusalém. E Jesus fala, eu vou destruir esse negócio em 3 dias. E mais, Jesus chega lá e começa a jogar as cadeiras para o lado, chutar a mesa e pôr os salteadores que estão lá só por uma questão social e comercial, para trazer benefício financeiro para eles, né? Porque vendia a ovelha do primo, que arranjava um serviço para o tio, porque vendia o terreno do parente. Tudo benefício comercial mantinha toda aquela estrutura pomposa, bonitona, mas na hora que você apresentava a palavra do Senhor, não. Aí fazia como os fariseus da época, né? Vamos tentar matar esse cara, porque esse cara tá dando trabalho. Esse Messias chegou aqui e começou a falar aí de muitas coisas, ó, tá proibindo aí, expulsou os que vendiam, o que compravam, derribou as mesas dos cambistas, cadeiras, os que vendiam pomba, jogou fora, proibia, né? Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Essa aqui é a ideia de que se vendia um monte de coisinha lá que não fazia parte dos sistemas do templo templário, e aí Jesus confronta a tudo isso, né? O César está fazendo uma contribuição aqui, ele diz, pastor, eu li que na época de Jesus já havia superfaturamento no preço de animais oferecidos para sacrifício pelos vendedores, que pagavam valor versus aos sacerdotes que reprovavam as ofertas trazidas. Certamente, né, o sistema do templo ficou corrompido, né, César? Você vê que os próprios fariseus usavam do dinheiro do templo para contratar pessoas para mentir sobre Jesus. Né? Quando você vai para o julgamento lá, o texto sagrado diz que os judeus tinham pago pessoas para vir fazer falso juramento, para difamar Jesus, falar, eu ouvi tal coisa, eu ouvi tal isso. Então, eles usavam, inclusive, o mecanismo e o dinheiro do templo para calar as pessoas e fazer falar que ele não devia. Então, era um sistema que já estava corrupto. Essa questão, provavelmente, o sacerdote, o sumo sacerdote, permitia toda essa questão comercial e ganhava por fora, né? Porque é assim que funcionava, né? Outra coisa que o César, né? Havia um certo grau de parentesco entre os vendedores, os sacerdotes, né? Com certeza, né? Isso desde lá dos tempos de Neemias. Quando você vai pensar em Neemias, quando vai fazendo toda essa harmonia aqui, irmãos, quando você vai pensar em Neemias na reconstrução dos muros, né? E Esdras, quando você vai ver lá a reconstrução também do templo, você vê ali que naquele episódio você tem lá os inimigos que são citados, né? Que é os caras mais bem-sucedidos, que estão socialmente, né, usufruindo de toda a situação e que se tornaram líderes ali da igreja, Sambalá, Tobias e Gesem. E aí você vê que eles eram aparentados, inclusive tem um caso específico em Neemias, que Neemias tem que voltar, porque Neemias era funcionário do império, ele volta para prestar contas para o imperador, né, de toda a reconstrução, do que ele está fazendo, deixando de fazer em Jerusalém, mesmo porque toda a reconstrução foi bancada propriamente pelo império. E aí, nesse período que ele se ausenta de Jerusalém, o sumo sacerdote e o sacerdote emprestam uma sala lá do templo, eu não lembro agora se foi Tobias, Gesem ou Sambalá, para se beneficiar e guardar uns móveis lá, guardar uns negócios lá no templo. Quando Neemias volta, e lembra que Neemias tipifica Cristo, e vê aquela situação lá, causada pelo próprio sacerdote, pelo sumo sacerdote, ele fica louco. E aí ele chega lá e joga tudo fora. E ele pega os móveis e põe para a rua, joga no meio da rua lá. Como Jesus chegou aqui e vai expulsar todos esses cambistas, né? Para tentar mostrar que o sistema está furado, né? O sistema religioso deles está corrupto. Então, irmãos, esse negócio da pompa aí, né? Do cuidado, tudo, isso aí é perigoso, né? Eu estou vendo se eu acho aqui, aos olhos aqui,
aqui em Neemias, o texto que eu estou citando, vamos ver, se eu achar que eu já cito para você. Mas a ideia é essa. O sacerdote emprestou parte do templo, e aí, então, aqui, eu acho que é o capítulo 13. Se você quiser dar uma olhadinha lá, Neemias capítulo 13, era Tobias a figura, né? Então diz assim, o verso 4, Neemias 13, 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, o dinheiro do templo, dinheiro ali suado que Neemias estava recolhendo para reconstruir lá Jerusalém. Aí, e o templo, Esdras tinha feito a mesma coisa. Aí o sacerdote usa isso, constrói uma casa, fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositava ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então, Eliasibe, que era o sacerdote, se aparentou do Tobias, né, que só estava ali pensando na questão, emprestou e fez lá, reformou, melhorou o lugar que era para guardar o dízimo dos pastores, dos sacerdotes, dos levitas, e deu para esse cara. Aí verso 6, mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo uma câmara no pátio da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjar e incenso. Veja, as pessoas usando o sistema religioso, o sistema do templo, para trazer benefício para os seus parentes. Meu Deus do céu, parece que esse negócio nunca acaba. Nós vivemos situações assim, infelizmente, nos dias de hoje. E Jesus fala, é uma árvore frondosa, bonitona, você olhava para o templo de Jerusalém, você ficava, meu Deus, que coisa linda isso aqui. Só que dentro o trem estava tudo podre. E aí, quando alguém chega para restaurar, né, e começa a jogar os móveis do Tobias fora, ou começa a chutar a mesa, pôr os pombos para fora, né, e sumir com o salteador, com o cambista, que está usando todo o sistema religioso para benefício comercial, aí faz igual os fariseus fizeram. Não, nós vamos ter que matar esse cara aí. Veja aí o verso, voltando aqui para Marcos 11, o verso 18. Os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam de um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então aí quando você vai ensinar a doutrina de Jesus corretamente, e o povo crente verdadeiro se maravilha do ensino que você está trazendo, porque é a doutrina bíblica, é o ensino da palavra do Senhor, os líderes corruptos, fica com medo, meu amigo. Então começa a procurar um modo de tirar a vida. Isso ainda acontece hoje, irmãos, infelizmente. E a figueira, voltando aqui para o texto de Mateus e Marcos, apontam para essa estrutura pomposa. Tinha folhas, estava lindona, bonitona, mas não tinha frutos. Não tinha frutos. Vamos lá, o Roberto está fazendo uma contribuição aqui. O reverendo, eu ouvi um sermão sobre esse texto, mas aplicando para a igreja de hoje. Isso é correto? Na verdade, o contexto aqui é para o judaísmo. Mas como você vê aqui, Roberto, no final, pegando Marcos, né? A ideia do poder da fé, que Jesus disse que os discípulos teriam autoridade para confrontar, né? Porque o contexto aqui é confrontar o sistema religioso.
Então, que eles tinham inclusive que ter fé, ter firmeza para dizer, ó, esse monte sai daqui e vai para lá, só que tem que fazer isso sem ter nada no coração, né? Perdoando uns aos outros, perdoando as ofensas. Então, por conta dessa situação que Mateus e Marcos trata do ensino posterior, é possível aplicar para toda e qualquer situação. Até hoje, nós vamos ver a igreja se corrompendo e espera-se dos verdadeiros crentes confrontar essa corrupção com poder de fé, com autoridade, né? Mas ao mesmo tempo perdoando no coração aqueles que assim o fizeram. Então, pode ser, eu não sei que sermão que você ouviu, que tipo de aplicação que foi feita a isso, mas por conta desse ensinamento relacionado ao poder da fé, Jesus mostra que essa é uma situação que os discípulos teriam que tratar no futuro. Que os discípulos teriam que lidar, onde você vai ver igrejas simplesmente frondosas, bonitona por fora, uma coisa fantástica, mas sem vida por dentro. E aí você vai ter que confrontar. Se elas não derem frutos, e aí então, meu amigo, você vai ter que falar, essa igreja não é do Senhor, pula fora dela e vida que segue. Tá certo? Então, principalmente aqui em Marcos, do verso 20 até o verso 26, então você vai encontrar esse indicativo que Jesus pontua que os discípulos passariam por situações e aí, consequentemente, toda a cristandade também passaria por isso. Quando você faz uma harmonia com o texto de Apocalipse, que é para os nossos dias, você vai ver no primeiro ciclo, na primeira sessão, que fala das 7 igrejas da Ásia, Jesus advertindo a igreja quanto a esses perigos, inclusive, de não tolerar ali a Jezabel, de não tolerar aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que era justamente isso, receber dinheiro para amaldiçoar Israel, ou com benefícios aí terrenos para gerar alguma situação contra a igreja ou para desvirtuar a igreja, levar a igreja para um liberalismo, para um ensinamento que não é o verdadeiro. Então, se o texto for exposto corretamente, a aplicação também para os nossos dias ela é perfeita. Tá bom, Roberto? Obrigado aí, Deus abençoe. Vamos lá então, irmãos, vamos caminhar mais um pouco aqui. Obviamente, quando nós olhamos aqui para o contexto ainda da figueira, faz uma relação da figueira com a situação de Israel. Porque nós já estudamos isso, inclusive. Na Bíblia há uma série de analogias de Israel com algumas das árvores comuns ali da Palestina, né? A figueira é uma delas, a oliveira também, a videira também. Mas a figueira é de um modo muito específico para o povo de Israel, tá certo? É uma árvore símbolo deles. Então, dessa forma, fazendo essa relação da figueira representando o judaísmo, o sistema religioso de Israel, a figueira, então, ela tinha folhas, demonstrando a possibilidade de ter frutos, figos, mesmo que fossem tardios, porém, quando Jesus chega lá, não tem nada. É o que estava acontecendo. Israel aparentava uma vida de fé, porém não tinha frutos dignos da glória de Deus e não estava reconhecendo o Messias. Associado a isso, nós temos o registro, então, da expulsão de Jesus dos cambistas do templo. Então, você vê que Marcos coloca a situação da figueira, né, a expulsão, a purificação do templo no meio. Ele vê a figueira, amaldiçoa a figueira, vai para o templo, expulsa e depois na volta vê a figueira seca. Mateus já usa uma outra sequência cronológica, mas coloca os dois eventos também no mesmo momento. Vamos ver alguns textos do Antigo Testamento, irmãos, que nos ajudam a entender o porquê que Jesus fez isso. Como eu disse lá no início, tudo tem um propósito e nada do que Jesus fez, falou, agiu, está solto, né? Não tinha um propósito. Vamos lá dar uma olhadinha? Em Isaías, capítulo 56. Isaías 56, o verso é de número 7. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí. Diz assim:
aqui está falando sobre a vocação dos gentios, diz, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou para todas as nações. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, os que já se acham reunidos. Então veja que essa expressão que Jesus chama a atenção aqui, tanto em Marcos 11 quanto em Mateus 21, de que a sua casa seria chamada, a minha casa será chamada de casa de oração, né, aqui em Mateus, no verso 13, e Marcos, né, quando ele fala no verso 17, é uma citação dessa promessa e que essa casa teria que reunir não só o povo de Israel, mas todas as nações, todos os povos, e Deus aceitaria a adoração. Está apontando para a obra que Jesus faria, e depois, com o avanço do Evangelho, né, com a grande comissão, e Jesus abrindo o selo lá, o Evangelho saindo vencendo para vencer, então isso alcançaria todas as nações, e todas as nações adorariam o Senhor, o representante de todos os povos adorariam o Senhor, mesmo que não fosse no templo de Jerusalém, como o judeu pensava literalmente. Nós vimos que muitas das promessas são simbólicas e são aplicadas literalmente, mas de um modo simbólico. Tudo bem? Então, casa de oração para todos os povos, como é citado em Mateus e Marcos, Mateus 21, 13, Marcos 11, 17, é baseado aqui em Isaías 56. Então, essa é a harmonia. E o outro texto que eu quero que você dê uma olhada é Jeremias, aí são dois textos. Primeiramente, Jeremias capítulo 7, depois o capítulo 24. Mas vamos ver lá, Jeremias 7. Jeremias capítulo 7, verso 11. Aqui falando, o templo não protege a nação iníqua. Se você não tiver fruto, se não tiver vida, a ideia é que o templo não era sinônimo de que Israel estava isento de problemas, simplesmente porque é o templo lá. Você tem que ter o templo, mas você tem que ter vida também. E aí o verso 11 ele diz assim, eu vou ler o 10 aqui, ó. E depois vindes e vos ponde diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizei, estamos salvos. Sim, só por continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então veja, depois se você quiser ler toda a passagem aqui para entender melhor, mas Deus já olha para o sistema do judaísmo ou religioso e vê uma corrupção, né? E ele diz assim, é assim que vocês pensam a respeito da minha casa? Uma oportunidade comercial para vocês tirarem benefícios comerciais, financeiros, para ter na verdade, um clube social e com benefício financeiro? Não é esse o propósito. Então veja, tanto a citação de Jesus sobre a casa de oração está pautada em Isaías, e tanto a denúncia de Jesus, que aquele sistema era um sistema de salteadores, baseado aqui em Jeremias. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora para Jeremias capítulo 24. Jeremias capítulo 24, que aí é uma relação agora com a figueira. Eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 8, tá bom? A visão dos 2 cestos de figos. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos posto diante do templo do Senhor. Veja a relação da figueira com o templo, o sistema religioso, tudo aqui. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, os artífices, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto, figos muito bons. Tinha cesto lá com figos excelentes. Como os figos temporãos. Então veja, era isso que Jesus estava procurando. As pessoas que mesmo naquele contexto de religiosidade, mesmo no contexto de judaísmo,
naquele momento, né, mesmo tendo esperando o Messias por tantos séculos, que naquele momento compreenderam e eram, portanto, esses frutos de figos temporãos. Mas o outro cesto, os figos eram ruins, que de tão ruins que eram, não se podia comer. Não é aquele figo lá que está com amassadinho, ou que você tira lá só uma beiradinha dele que dá. Não, o negócio era tão ruim que não tinha como se aproveitar absolutamente nada. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se pode comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá. Veja, então há uma relação aqui de figo com o povo judeu, o povo de Judá. Tem figo bom e figo ruim, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porém, sobre eles, favoravelmente, os olhos, e os farei voltar para essa terra. Edificá-los-ei e não destruirei. Plantá-los-eis e não os arrancarei. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o seu coração. Veja, vida com Deus, intimidade com Deus, santidade com Deus, relacionamento com Deus. Você pode ter a pompa que você quiser. Você pode até parecer ser um crente verdadeiro. Você pode até ser pastor, meu amigo. Você pode ter até sido ordenado. Mas se você não tem um coração voltado para o Senhor, em fidelidade às Sagradas Escrituras, se você não está aqui para defender a palavra do Senhor e testemunhar Jesus como o Deus encarnado que ressuscitou para nos salvar, se você não está aqui com o objetivo claro de ser fiel a Deus com comunhão, você pode ser o que você quiser, meu amigo, mas você não vai ser nada perante Deus. Você pode ser presbítero, você pode ser pastor, você pode ser líder, você pode estar envolvido com o sistema religioso, mas você nunca fará parte da família verdadeira de Deus, ok? Porque é o coração que importa. Seu coração tem que estar nisso, ok? Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se pode comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como aos que habitam na terra do Egito. Ou seja, aqueles que não têm comunhão comigo, mesmo que estejam numa posição social, beleza, que tem um reconhecimento social de todo mundo, é o rei, são os príncipes, mas é tão ruim, que de tão ruim que são, não se pode comer. Então a posição não faz diferença nenhuma. O que vale é a sua comunhão com Deus, o fruto que você produz para o Senhor. Fruto esse que tem que estar pautado na fidelidade, na santidade, na comunhão, na dependência do Senhor. Tudo bem, queridos? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui em Jeremias 26 agora. Irei mais uma página. Jeremias 26. Vamos lá. Verso 1. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, lembra que Josias foi um baita rei, né? Fantástico. Veio essa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar à casa do Senhor todas as palavras que eu te mando, lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Não fala só aquilo que o povo quer ouvir, não, meu amigo. Fala tudo. Esse é o foco. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Dizeres, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvirdes para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. O foco da casa e o foco da fidelidade na palavra, meu amigo. Isso é uma igreja que dá frutos.
Esta é uma igreja cujos figos são figos bons. É uma igreja que em comunhão com o Senhor, em fidelidade do Senhor, que adora o Senhor e que não omite nenhuma palavra sequer daquilo que Deus quer falar ao seu povo. E que exige arrependimento. Se converta do seu mau caminho. Mudança de vida. Entrega total a Jesus. Dependência. Isso é o que se espera de uma igreja, fazendo a analogia da igreja hoje com a figueira, que produza frutos, que dê ouvidos aos profetas fiéis, aqueles que o Senhor levantou para falar o que tem que ser dito, não omitindo palavra nenhuma, mas confrontando, gerando, requerendo mudança de vida. Arrependei de todo o mal. Né? Ou seja, convertam-se cada um do seu mau caminho. Aí Deus fala, então eu vou abençoá-los. Aí eu vou. Agora, se não me der ouvirdes, para andardes na minha lei. Andar na minha lei, sinônimo de sã doutrina. Que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, pois que até aqui não me ouvistes. E aí então Deus sempre vai levantar alguém fiel para pregar a verdadeira palavra, para anunciar toda e cada palavra que Deus realmente quer que seja dita, exigindo mudança de vida, exigindo arrependimento, exigindo santidade, exigindo fidelidade, comunhão verdadeira com o Senhor. Se você der ouvidos, meu amigo, você vai estar contado entre os figos bons. Agora, se você não der ouvidos, você vai ser tão ruim, mas tão ruim, um figo tão ruim que não dá para comer. Então, o que vai fazer com esse figo? Vai jogar fora. Essa é todo o pano de fundo do Antigo Testamento que aponta para a purificação do templo. Veja que aqui está falando de casa do Senhor, está falando de templo, está falando de vida, está falando de frutos. E o verdadeiro fruto é arrependimento, fidelidade, comunhão e dedicação à obra do Senhor. Tudo bem até aqui, irmãos? Estou sendo claro? Talvez aí, como a gente não está junto, eu falo, às vezes surge uma dúvida, pergunta lá, não deixa passar. Na minha cabeça pode estar tão claro, mas talvez eu não consiga expressar aqui. E aí, se você tiver alguma dúvida, o momento é agora. Então veja, existe uma relação da profecia de Jeremias com o julgamento de Jesus sobre o templo. Jesus veio, prega a palavra, ele é o grande profeta que foi prometido desde lá dos tempos de Israel. Lembra que nós vimos lá em Mateus 21, na semana passada, na entrada triunfal, Jesus como sacerdote, Jesus como o rei, Jesus como o profeta. E eles não deram ouvidos à mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus era arrependei-vos e crede. Não tinha mensagem motivacional, meu amigo. Não tinha mensagem água com açúcar, né? Não tinha mensagem de ludibriação. Era arrependei-vos e crede. E o povo judeu estava recusando, não aceitando as palavras. E para Jesus não tinha meias palavras. Ele falava tudo que tinha que falar. Ele apresentava a verdade como tinha que ser. Né? Então essa é a grande realidade desde sempre. Desde sempre. Né? Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para Apocalipse, mais uma vez, que Jesus fala para a igreja de Éfeso, meu amigo, você permanece ou eu vou te tirar daí. E uma coisa que eu já disse para vocês hoje, para a nossa realidade hoje de igreja presbiteriana reformada, a igreja, irmãos, sou eu e você. Não é templo. A gente vai precisar de um lugar, obviamente, para nos reunir. Mas se o seu coração estiver nisso, e não na comunhão com Deus, na intimidade dos irmãos, na comunhão do irmão, nós vamos voltar para os mesmos erros. Nós vamos voltar para as mesmas práticas. Se a tua fidelidade não estiver nas Escrituras, o que você tem que exigir de mim, como seu pastor, fala tudo. Apresenta o todo. Seja lá a palavra dura ou não. Pastor, conta tudo que Deus tem para nos ensinar.
Porque se é mensagem só de arrependimento e fé, que foi o ministério terreno de Jesus, foi isso? Então, que seja, pastor. Porque nós não queremos estar, talvez, numa estrutura fantástica e sermos ludibriados pelaquela situação simplesmente para trazer benefício para a nossa vida terrena aqui. Não, nós queremos vida com Deus. A minha oração, irmãos, é justamente essa. Nunca me acomodar, nunca me sentir confortável com as coisas deste mundo, mas sim buscar a minha paz de consciência e de coração naquilo que eu estou ensinando, sabendo que aquilo que eu estou falando é justamente o que a palavra de Deus está me indicando. Esse é o maior alvo que eu posso ter como pastor. E te ensinar de tal forma que a mensagem que eu trago para você fique ali, martelando na sua cabeça durante toda a semana, fazendo você repensar, refletir e mudar de vida. Nós queremos comunhão com o Senhor. Jesus já veio purificar o templo e mostrar que o sistema frondoso sem fruto não vale nada. O que ele quer é comunhão verdadeira que gere frutos. E coloca o peso sobre a igreja hoje com a capacidade de, inclusive, confrontar o sistema religioso falso, que é só de pompa, que virou covil de salteador. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Obrigado aí pelo feedback aí, Gláucia, Cecília. Deus abençoe. Agora, o que eu posso aprender, então, com essa passagem aqui? Primeiro, que o ministério terreno de Jesus, ele vem aplicar e cumprir toda e qualquer profecia. Aquilo que eu disse desde o início. Não existe nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhum gesto de Jesus, por menor que seja, que não esteja atrelado ao cumprimento da sua palavra. Jesus é a palavra encarnada, portanto, tudo aquilo que ele faz está relacionado com o propósito soberano de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós podemos aprender com Jesus. Tudo no ministério de Jesus tem um porquê. Jeremias 7, que nós já lemos, fala sobre o tempo. Jeremias 24 fala sobre a falta do fruto. E Jeremias 26 também nos fala aí sobre essa questão da fidelidade de Jesus apresentar corretamente toda a palavra, e que exigia essa comunhão de arrependimento e fé. Tá certo? Amém. Amém, César. Provérbios 27, 6. Amém. Mas vamos lá. O que mais que eu posso aprender? Segundo, Deus não aceita uma aparência enganosa, mas exige frutos reais em todo o tempo. Você pode até parecer ser o cara mais piedoso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Araraquara, falei para vocês, eu já cheguei apresentando o que tinha que ser apresentado desde o primeiro domingo. E falei que um dos grandes perigos da igreja é a falsa piedade, aquela aparência piedade, aquela maquiagem de piedade. E a cada dia essa tese minha tem se confirmado. O cara, quando é muito piedoso, meu amigo, você abre o olho para esse cara. Porque se o cara é tão santo quanto ele mostra na aparência, ele já devia estar no céu, porque a santidade plena é só lá no céu. Então o cara, aquela cara de piedoso, cuidado com esse cara. E eu já tive várias experiências, uma mais recente agora, que o cara da cara mais piedosa é o lobo mais feroz. Só que infelizmente nós não somos Deus, Deus já vê, já sabe, a gente tem que levar um tempo aí para levar, de certo, umas mordidas de vez em quando para você ver. Mas isso aponta para essa realidade dessa segunda lição aqui. Você tem que ter frutos reais, não de aparência. Frutos verdadeiros. Frutos permanentes. E não aparência. Então, Deus não aceita uma aparência enganosa, mas exige frutos reais em todo o tempo. Terceira lição. A destruição da figueira
prenunciava a destruição do templo de Jerusalém, quebrando assim a ideia de que o templo físico garantia suas bênçãos apesar da iniquidade de Judá. É o que nós lemos lá num dos textos de Jeremias. A pessoa fala, nós estamos no templo, então estamos salvos. Não, meu amigo, se você não tiver vida, não é o templo que salva. É Deus, através do seu Messias, e que exige comunhão. Comer da sua carne, beber do seu sangue, ter intimidade. E esse episódio da figueira secando apontava para a destruição de todo o sistema judaico, porque o sistema estava corrompido e não reconheceu a chegada do Messias. O templo apontava para Jesus. Jesus chegou, ele era o templo. Por isso que os discípulos entenderam, quando ele disse que destruía em 3 dias, restauraria, ele estava falando do seu corpo. Então ele é o foco da adoração, é nele que tem que estar todas as coisas. Jesus é o alvo de toda a minha existência, da minha adoração, do meu fervor, da minha fidelidade, das minhas obras e de tudo mais. Jesus é o foco. Então, a destruição da figueira prenunciava a destruição do sistema religioso, do templo, mostrando que o foco não é a religiosidade, mas é a comunhão com Deus. Ok? Vamos lá, o que mais? 4º ponto. A relação com a fé atribuída por Jesus aos discípulos indica o poder de julgamento e de perdão dado à igreja, que é o verdadeiro templo, nós. Então, da mesma forma que Jesus vem e julga, condena e aplica disciplina sobre o sistema religioso, sobre o templo e tudo mais, também é dado isso à igreja. Hoje a igreja tem esse mesmo poder de julgamento e de perdão dado à igreja, ou seja, as pessoas. É o foco, irmãos, de que a disciplina eclesiástica continua como um dos pilares da verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja que tolera todas as práticas pecaminosas, que faz vistas grossas para as práticas ilícitas, na tentativa de preservar as pessoas dentro da instituição, é uma igreja falsa. A verdadeira igreja do Senhor, ela se preocupa com cada um dos seus membros, com cada parte do corpo, e aquilo que está doente, então ela vai lá para socorrer, para curar, né? E os cânceres e as verrugas que porventura vão surgindo, a gente vai queimando e vai eliminando. Você não pode deixar uma aberração, né, um terceiro braço aí surgir nesse corpo. E um braço que não vai agir da maneira correta. Então, a disciplina eclesiástica é uma das marcas da verdadeira igreja, e a igreja de hoje, se ela quer ser fiel ao Senhor, ela está ciente desse poder de julgamento que o próprio Senhor Jesus deu à sua igreja, tanto para julgar como para perdoar. Tá certo? E assim, então, nós vemos a purificação do templo com a figura da figueira que foi seca, mostrando, irmãos, e nos conduzindo a refletir como que deve ser verdadeiramente a nossa fé. E a pergunta que surge, que não quer calar, é o seguinte: como você tem vivido a sua fé? De aparência? Ou você tem produzido fruto? Olhando para você agora como igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo de Deus. Como que tem sido? Em relação à verdade de Deus, a palavra do Senhor, a sã doutrina, você tem o quê? Procurado só palavras de motivação para a sua vida ou palavras de substância que vão te ensinar verdadeiramente o que Deus requer da sua vida e te conduziram à prática de serviço no cumprimento da missão, da pregação do Evangelho, do sustento do reino, né, nesse sentido de toda a estrutura necessária para a pregação da verdade. Né, de investimento, inclusive, para a manutenção de que tenhamos uma equipe verdadeiramente, um colegiado, né, de crentes e de pastores que estão ali fundamentados com as Sagradas Escrituras, com a verdade, com a luta pela fé entregue aos santos, com a sã doutrina e a pregação da palavra inteira, completa, gerando
arrependimento, né, ou confronto para arrependimento e fé no coração das pessoas. E como você está dentro desse sistema? Infelizmente, irmãos, nós temos uma pesquisa dentro do terceiro setor, que inclui igreja, que diz que grande parte das pessoas que procuram uma igreja só estão na igreja para algum benefício terreno. E que só uma pequena parte realmente entendeu e está, de fato, abraçada com a Que grupo que você está? Você é o grupo, você é a figueira frondosa ou você é a figueira que dá frutos? E essa é a sua preocupação, tem que ser a sua preocupação. Ser contado entre os fiéis, ser achado como dispenseiro fiel, ser encontrado como servo bom, que recebeu do talento e que investiu esse talento que o próprio Deus te deu para gerar mais recursos ainda para o Senhor. E não aquele que ficou com medo e enterrou, ou aquele que viveu a vida bebendo, comendo, se satisfazendo, correndo atrás dos prazeres, porque achou que o Senhor estava demorando mesmo, e vivendo toda a estrutura que Deus te deu só para satisfazer o seu bel prazer. Cuidado, irmãos. Jesus está à procura de crentes verdadeiros que produzam frutos verdadeiros. Nós sabemos que nós pregamos, né, recentemente, Deus opera em nós tanto querer quanto realizar, mas ao mesmo tempo você é responsável pelas suas atitudes, pelas obras, pelos seus frutos, e você precisa estar atento a isso. Ok?